Maravilhosa. Hoje é um papo muito legal, espero que vocês aproveitem. Sejam bem-vindos. Vamos já começar nosso bate-papo. Nós vamos falar agora sobre o futuro da alimentação. E isso é um negócio muito importante para que a gente possa pensar, né, efetivamente, como é que vai ser o futuro da nossa alimentação, como é que vai ser o futuro da humanidade. Né? Eu deixei algumas coisas que vão estar em inglês, mas a maioria está tudo tranquilo. Então, qual é o futuro da alimentação? Como é que nós vamos falar? Mas vamos começar do zero. Vamos pensar como é que foi a nossa alimentação na história da Terra. Né? A gente sabe que o homem não existe há 10 mil anos. Né? Existe uma história. Né? O homem, a raça humana, o Homo sapiens, já existe aí há 1,5 milhão de anos. É muita gente. Ah, mas Jesus Cristo foi 2 mil anos atrás. 2 mil anos atrás é diferente de 2 milhões de anos atrás. Então, 1,5 milhão de anos atrás, a gente já tinha homens caçadores, né? Basicamente, que era o tal do Homo erectus, né? Que foi a história do homem praticamente do jeito que é hoje, né? Mas eles eram basicamente caçadores, animais caçadores. Há 500 mil anos atrás, né, 500 mil anos antes de Cristo, é que surgiu o fogo. E aí o homem se diferenciou do macaco e dos outros animais porque ele queimava a comida. Né? Existia a caça ativa e o principal alimento era basicamente o alimento de consumo de proteína animal, de origem animal, era a caça, mas aí tinha o fogo, já melhorou muito a comida. Né? Existia o fogo e aqueles hominídeos, aqueles homens que estavam perto do oceano, já tinham o sal para temperar. Há 100 mil anos, 200 mil anos, 40 mil anos atrás, a gente estava naquela época do Paleolítico, que existiam o quê? Os animais grandes já tinham desaparecido lá, os dinossauros. O dinossauro era muito antes do aparecimento do homem, né? Mas a gente tinha o quê? Animais grandes, como ursos, rinocerontes na África, elefantes na África e na Ásia. E a caça, basicamente, era a forma de alimentação. O principal alimento era a caça e frutas, né? Aquilo que o indivíduo colhia na natureza. Então, as frutas existiam. Nesse período, começou 10 mil anos antes de Cristo a caça a manadas. Existiam manadas de animais, cavalos. Não existia uma vaca, mas existiam os parentes da vaca. Existiam os bisões, os mamutes, né? Os elefantes, as renas sempre existem, principalmente em clima frio. E isso era basicamente o alimento que se comia. 10 mil anos atrás, que a gente já chama do período mesolítico, começou a aparecer a agricultura de cereais. E por que apareceu o cereal e o cereal explodiu? Porque o cereal é o alimento mais fácil de ser plantado. E você planta em agricultura. Por isso que, por exemplo, quando a gente pensar na época da escravidão, qual era a comida dos escravos? Era o cereal, né? Era comida barata, era comida que você plantava, colhia em grande quantidade. Então, você tinha sementes e tinha plantação, já uma agricultura há 10 mil anos atrás, muito antes do quê? De Jesus Cristo, muito antes da época de Salomão, 3 mil anos atrás, 2 mil anos antes de Cristo. 8 mil anos atrás, começou a aparecer o vinho. Então, já tinha plantação de uva, tinha caça, já tinha agricultura de alguns cereais, do trigo, do arroz, da aveia, então, e já tinha o quê? Cereais. E aí a uva era uma fruta que começava a produzir muita coisa. Então, 8 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, a água era um fator de doença. A água transmitia doença. Então, beber água não era algo muito saudável, porque eles não sabiam sobre a existência dos germes, dos micróbios. E a água transmitia muito isso. Por isso que a cerveja, que apareceu logo depois, que era da cevada, era uma bebida comum. Ele tinha valor calórico, tinha valor nutriente e tinha um valor de não transmitir doença como a água. E o vinho também. Então, o vinho não é porque era bebida
para fazer festa, era simplesmente uma bebida que não provocava doenças. A época do ferro começou os metais 4.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo. E aí mudou, a agricultura começou a ficar mais profissionalizada, porque você tinha o arado, já tinha como trabalhar a terra. É nesse período de 4.000 anos antes de Cristo, que é quando começa a história bíblica, quando começa a história de Abraão, e você começa já a ter o quê? Muita plantação, presença de cevada, tinha os cereais, fazia-se pão, né? Toda a história da Bíblia está baseada no pão, o bolo, e os egípcios, que era o grande domínio, né? O grande período dominador dos egípcios nessa época, as pirâmides, e tinha toda aquela escravidão recebendo cerveja, cereal e pão, que era o grande alimento. 3.000 anos antes de Cristo, começaram aqueles banquetes religiosos, né? As oliveiras, né? A plantação de azeitona, não era para comer azeitona, era para produzir o azeite. Então, o que acontecia? A importância do azeite na história. O azeite não era só para temperar, o azeite era para conservar a comida. Como é que eu conservava aquela carne que eu havia abatido de um animal? Tinha que botar dentro do azeite. O azeite era forma de manter o alimento conservado. Era a geladeira da época. Ao mesmo tempo, o azeite acendia as lamparinas, então não existia luz elétrica. Então, como é que funcionava? Acendia a vela? Não, porque a vela não existia, né? A vela veio da parafina, a parafina vem do petróleo. Então, ninguém tinha vela, eles tinham lamparina com óleo do azeite, né? Da azeitona, da oliveira. Isso 3.000 anos antes de Cristo. 2.000 anos antes de Cristo, né? Aí a gente já está falando antes de Salomão. Salomão é o ano 1000 antes de Cristo, né? O Templo de Salomão. Mas eu estava na Mesopotâmia, só que na Índia, na China e no Japão, o arroz já era uma agricultura muito bem definida. Então, você vê, o futuro da alimentação começou lá atrás, lá atrás, lá atrás. E aí já estava, 2.000 anos antes de Cristo, o futuro já estava lá, que era o arroz. O arroz é um alimento fácil de plantar e ele era a base da alimentação na China, na Índia e no Japão. Aí veio o desenvolvimento dos gregos, né, nos anos 500, 600 antes de Cristo. Então, aqui nós já tínhamos os grandes matemáticos, os grandes geômetras, a geometria explodiu, os grandes construtores, né? Existiam os grandes homens que eles passavam o conhecimento da geometria, da aritmética e da matemática para os filhos, para os descendentes, né? Daí vieram os construtores, os grandes pedreiros, né? Como muita gente conhece, entende do que eu estou falando. E tudo isso começou lá atrás. Quem é que construía tanto templo grego, né? Atenas, Acrópole? E depois disso, o comando romano, o domínio romano, que começou 2 séculos antes de Cristo e persistiu até 3 séculos depois, tudo isso baseado em agricultura. Porque se não houvesse agricultura, não haveria domínio grego, não haveria domínio romano. Como é que os romanos saíam com 40.000 soldados para invadir outros povos? Só que atrás, junto com esses soldados, existia um outro exército de pessoas colhendo a agricultura, ou levando animais, ou preparando a comida. E o Egito também. O Egito teve um domínio gigantesco, né? Desde a época de você pegar o Velho Testamento, você pegar o Torá, está lá o comando do Egito no mundo do Oriente Médio. E por que o Egito comandava toda aquela região do Oriente Médio? Por causa do Nilo, por causa da chuva que fazia o Nilo crescer, né? Subia as águas do Nilo, invadiam as bordas, aquela invasão de água que vinha lá das montanhas na Etiópia, fazia com que a água invadisse as laterais do Nilo por uma distância gigantesca e ali fazia-se a plantação. Então, todo o sucesso do Império Egípcio se deve às águas do Nilo e àquela invasão da água
fazendo com que você tivesse adubo no solo desértico do Egito. E ali criou-se o quê? A cerveja como principal bebida, como estimulante, como energético, como nutriente. O Egito é que desenvolveu e explodiu com a cerveja. No século V ao século X, a Idade Média, aquela Idade Média terrível, existiam os feudos, né? Então, a ruralização. Cada um lá tinha o seu terreno, não, era tudo dos feudos, senhores feudais. E aí a pessoa tinha o terreno, ela plantava, ela dividia aquilo e pagava para o senhor do terreno. Então, era uma vida extremamente rural, e os castelos é que tinham as cidades. A cidade, basicamente, era um castelo com aquele séquito, aquele grupo de pessoas que estavam ao redor do rei, ou do príncipe, ou de um conde, ou de um duque, alguém, mas e o castelo para proteger. A Idade Média foi uma idade muito complicada, com muitas doenças. No século XI até o XV, começou a ter movimentação, né? Lembra-se, para quem conhece a história de Marco Polo, por que ele tem uma história famosa? Porque ele contou o caminho das Índias, né? O caminho para a China, e ele comunicou à Europa, ao Oriente Médio, com todo o segredo que existia na China, na Índia, que eram a seda, que era a pólvora, que foi o macarrão, que foram as especiarias. Então, houve uma explosão nessa época do século XI até o século XV. E aí, com a invasão dos mongóis, acabou com o caminho da seda, né? Com aquele caminho por terra, passando pelo Oriente Médio para passar Paquistão, Afeganistão, e chegar na Índia e na China. E com esse domínio dos mongóis, para que a Europa conseguisse os temperos, eles tiveram que começar a navegar. E por isso que Espanha e Portugal, e a gente já tinha os holandeses, e depois os ingleses, começaram a pegar o navio, a vela, e contornar a África para chegar na Índia e na China, para recuperar o quê? Pegar chá, né? O chá verde, para pegar os temperos, e tudo isso para trazer sabor para a comida. Então, o alimento sempre foi o grande motivo do desenvolvimento econômico mundial. Tudo está em cima do alimento. E as guerras só conseguiram dominar outros países através do alimento. Então, tanto o Egito conseguiu dominar porque tinha comida para dar para o exército, né? Roma, a mesma coisa. E na Idade Média, tinha aqueles banquetes feudais. Quem já teve o prazer de ir para a nossa Disney brasileira, que é o Parque do Beto Carreiro, em Santa Catarina, aliás, todos devem ir, antes de ir para a Disney, vá para o Parque Beto Carreiro, tem lá um cerimonial de um almoço medieval com guerra daqueles soldados no cavalo, com armadura, com as lanças, guerreando, e a comida era o quê? Era um banquete feudal. E era comida com a mão, não existiam garfos, né? Então, comia-se com a mão, e a comida principal era a proteína de origem animal. Mas aqui já existiam temperos, aqui já existia o sal, né? Para lembrar a história do sal, ele veio da época de Roma Antiga. Os soldados romanos, né, 2 séculos antes de Cristo, estavam em guerra o tempo todo. A esposa que ficava em Roma recebia o soldo em dinheiro, mas o soldado recebia semanalmente o salário em sal. O sal era o salário semanal do soldado romano para poder temperar a caça, temperar a comida, porque senão não era aquela comida insonsa. Então, daí que veio o salário da época de Roma, 200 anos antes de Cristo. No século XVI, aí começou a ficar chique, né? Era a época do domínio francês na Europa. O domínio francês foi de 1500, já estava começando, mas 1600, 1700, até 1800, 1900, foi o domínio dos reis franceses. Os papas eram de origem francesa. E aí existiam aqueles castelos luxuosíssimos, e aí a comida ficou chique. Então, a comida italiana e depois a comida francesa, foi a época da influência renascentista dos artistas, na época de Michelangelo, a época de Leonardo da Vinci,
França e Itália eram o domínio chique do mundo. E, obviamente, a comida passou a ser algo muito mais preparado, muito mais tem condimentado, as especiarias vieram, apareceu o café, apareceu o chocolate, porque da onde veio o chocolate, né? Da onde veio essa coisa deliciosa? Veio das Américas, era do mundo lá nos Andes, naquela história dos Incas, que tinham o suco do cacau, que era tomado amargo. E depois isso foi para a Europa e, obviamente, um país incrível que não tem chocolate, não planta chocolate, mas faz os melhores chocolates do mundo, né? Chocolate suíço, ou a Bélgica. Mas de onde vem toda essa plantação de cacau? Das Américas ou do mundo asiático. E aí, tudo isso, a França e a Itália transformaram a comida em um requinte para os ricos. Para o pobre, continuou pão e água. E os grandes castelos, quem já teve a honra de ir para a França, para a Itália, a França é o exemplo, porque está tudo muito conservado, não foi destruído por guerra. Então, no século XVII, em 1600, 1700, 1800, o poder da influência dos franceses. E a gente tem essa influência hoje no Brasil todo, né? Você pensar construções, eu vou dar o exemplo de São Paulo, o Teatro Municipal, vários museus, a Estação da Luz do trem, várias moradias, são todas baseadas em projetos arquitetônicos da França, por arquitetos brasileiros na época de 1910, 1920, 1930. No século XIX, 1800, as grandes construções. Imagina que na época do século XIX, 1800 e bolinha, nós tínhamos grandes construções, nós tínhamos metrô em Londres, metrô em Nova York, nós tínhamos a Torre Eiffel de 1880. Torre Eiffel, quem nunca visitou Torre Eiffel, mas conhece. Então, foi a grande explosão do mundo econômico, porque tinha o que? A Inglaterra com produção de ferro, a Inglaterra com produção de maquinários, a Inglaterra produzindo trens e invadindo o mundo todo, a Índia, a Austrália, distribuindo todo aquele desenvolvimento da área do ferro, da fundição. E nessa época do final do século XIX, as viagens eram importantes. Lembrando que, por exemplo, nossos príncipe, né, Dom Pedro II, ele foi para uma exposição na França, uma exposição científica no final dos anos 1890, onde tem lá o Graham Bell com o telefone. E Dom Pedro comprou 2 telefones no final do século XIX. Então, tudo isso envolvendo alimentação e tecnologia. Aí veio o século XX, 1900, e começou a ciência a entrar. A medicina ainda não tinha antibióticos, a medicina ainda não tinha anestesia, a medicina ainda não tinha ultrassom, não tinha nem o raio-x direito, começou no início do século XX. Mas a comida já era algo importante. Em 1930, todo mundo acha que a fast food, lanchonete, começou nos anos 60. Não, fast food começou nos Estados Unidos em 1930, que foi a época da Grande Depressão. Não tinha emprego. Então, era um tal de fazer lanche rápido, fazer sopa e distribuir para aquela população carente passando fome. E o hambúrguer virou moda. Já tinha os refrigerantes, que não eram refrigerantes, né? A Coca-Cola era um grande energético, era vendido para melhorar doenças, né? E o fast food veio em 1930. Mas em 1960, depois das 2 grandes guerras, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a comida explodiu. Aí o fast food virou rotina. E nos anos 60 começou a moda da nova cozinha, Revolução Verde, salada. Aí começou toda aquela modificação da alimentação. Então, eu estou falando do futuro da alimentação como se você estivesse chegando nessas datas. Então, a cada vez que a gente fala de uma coisa aqui na aula, você tem que se imaginar antes daquilo. Todo mundo viveu como é que vai ser a alimentação no futuro. Aí veio a explosão da população. A explosão da população nos anos 60, 50 e 60, os baby boomers, quer dizer, o número de recém-nascidos explodiu depois da Segunda Guerra Mundial.
Quando acabou a Guerra do Vietnã, então, explodiu mais ainda. Então, nos anos 60 e 70, a explosão de pessoas nascendo necessitou de mais comida. Não tinha mais tanta guerra, não tinha tanta morte, a medicina apresentou para o mundo todo os antibióticos, a anestesia começou a anestesiar as pessoas, o risco cirúrgico diminuiu, ou seja, a população mundial explodiu. E aí precisava de comida, precisava de plantação, e a plantação precisava matar os bichinhos que estavam lá. Não era só passarinho, precisava ter um espantalho, não era mais um espantalho. Eu precisava matar a invasão de insetos. Porque até no meado do século passado, você botava um espantalho na plantação, porque eram os pássaros o problema. Aí não. Com plantações gigantescas, você começou a ter insetos. E aí vieram os herbicidas, né, os venenos para os insetos. Nos anos 80, a medicina descobriu o DNA e conseguiu desvendar o DNA. E DNA existe nos vegetais, nas bactérias, nas plantas, nos animais e no homem. O vírus não tem DNA, tem RNA. O vírus não tem as duas perninhas aqui. Tem só uma perninha, que é um RNA. E aí o que aconteceu? Nos anos 80, a agricultura começou a perceber que ela poderia pegar um grão de uma planta, de um arroz. Tinha arroz, tem 99 tipos de arroz. Tem dezenas de tipos de feijão. Tem dezenas de tipos de alface. E eles começaram a perceber que isso valia para todo tipo de vegetal, todo tipo de agricultura. E eu tinha uma determinada planta, vamos dar o exemplo do arroz, um arroz que ele crescia muito rápido e ficava grandão, mas ele morria muito fácil de pragas. E eu tinha um outro arroz mais selvagem, que ele resistia muito mais às pragas, mas ele não era tão bonito quando ficava o arroz pronto. E aí começou-se a mesclar, a cruzar sementes selvagens com sementes mais sensíveis para eu ter uma planta mais resistente com uma planta mais produtiva. E aí vieram as modificações genéticas, que existem até hoje. Então, quando alguém começa em 2020 a falar, eu não gosto de nada modificado geneticamente, com certeza ele precisa estudar um pouquinho, porque isso já existe há mais de 40 anos. A modificação genética na agricultura já vem há muito tempo. E é o quê? Transformar aquele arroz, aquela planta, aquela batata, aquele milho, em um milho mais resistente a pragas para que a gente use menos agrotóxico, né? E o que aconteceu? No final dos anos 90, no 80, 90, começou aquela história, tem obesidade. Começou a falar, cara, está todo mundo ficando gordo. Já percebíamos naquela época que a obesidade era uma doença, inclusive. Passou a ser considerado doença. E aí existiu o movimento do vamos comer devagar, vamos começar a comer melhor, as nutricionistas foram valorizadas, começaram a aparecer cursos de nutrição, na medicina veio o nutrólogo, e aí começou a tentar melhorar a educação. E aí estimulou-se a Revolução do Verde, né? Que era o quê? Vamos comer mais salada, verduras, legumes, e vamos tentar melhorar a qualidade genética dos vegetais e dos alimentos. E de 20 anos para cá, a moda do chefe de cozinha, a moda, se liga à televisão, tem programa de comida todos os dias, em tudo quanto é canal. E aí é a revolução da cozinha nacional. Então é legal, porque no Brasil, quando a gente fala, cara, que saudade que eu tenho de um tacacá, o pessoal fala, mas de onde é tacacá? Falou, cara, tacacá é uma comida, um drink, uma bebida maravilhosa de Belém. Aí eu chego para alguém aqui e falo, cara, você já comeu mandioca brava? Não, mandioca brava mata. Mata é verdade, a mandioca brava, a folha da mandioca brava e a mandioca brava, ela é venenosa, ela mata. Mas se eu for para a Amazônia, tudo é feito com mandioca brava e ninguém morre. Então, nós começamos a trocar informações. Num país como o Brasil, a gente tem diferenças brutais. E ainda tem até hoje. Quer dizer, como é que eu posso pegar o pessoal que não sabe que a mandioca brava, apesar de ser venenosa, eu consigo dela fabricar o tucupi, dela fabricar um monte de coisas que são comidas
nobres e de boa qualidade em Manaus ou em Belém, né? As pessoas não sabem como preparar um tutu de feijão mineiro adequado, né? As pessoas não sabem como fazer um bom acarajé baiano. Então, começou a ter o intercâmbio das comidas, isso não só no Brasil, no mundo todo aconteceu isso, né? E aí veio, em 2012, aquela cúpula da terra no Rio de Janeiro, vamos melhorar a ecologia, vamos parar de matar animais, vamos parar de queimar a floresta, e 11, né, 9 anos depois, 10 anos depois, continua tudo igual. Então, como é que funciona a história da alimentação? Né? Como é que foi a agricultura? Começou daquele jeito, cada um fazendo o que podia, e aí chegou nas máquinas. Né? Hoje, você tem plantações gigantescas que precisam ser controladas dos insetos. O nosso grande inimigo hoje são vírus transmitidos pelos insetos. Então, hoje na agricultura, o grande problema não é o inseto, é o que o inseto está trazendo. O que é o nosso problema hoje no Brasil? É o mosquito da dengue, que traz dengue, zika, chikungunya e febre amarela. É o mosquito da malária. Ah, e tem vírus que não precisa nem do mosquito, não. Veio aí o H1N1, H2, H3, aí veio o coronavírus C19, o coronavírus C21 de Manaus, o coronavírus C21 da Índia e um monte de outros coronavírus que nem precisam do mosquito, mas podem usar o mosquito. A agricultura, o problema não são os insetos, é o que o inseto injeta no vegetal. E aí acabou. Então, herbicida, pesticida, e isso vale para todos os animais. Então, porco, cabra, ovelhas, boi, vaca, galinhas, todos precisam de controle saudável. É óbvio que estamos numa fase green, numa fase verde, numa fase que cada vez mais quer se diminuir a interferência perigosa, mas vai ter interferência. Então, como é que a gente fez a agricultura do futuro? Né? Tem muita coisa que não vai mais ser baseado na planta. Vai ser tudo geneticamente feito. Hoje a gente tem carne sendo feita em laboratório. A gente tem leite sendo feito em laboratório. A gente tem comida pronta que vem no saquinho que você só esquenta. Exemplo, o astronauta. Comida em pó, ou comida prontinha que você tem tudo ali. E, ao mesmo tempo, criou-se muita dúvida, porque você entra no mercado, você tem muita bugiganga que você não sabe nem o que você vai comprar. Mas, ao mesmo tempo, está tendo o quê? Uma tendência mundial a diminuir perigos dentro da alimentação. Então, hoje está na moda do lower sodium, né? Vamos reduzir o sal. Tem que reduzir o sal. O brasileiro come, em média, 12 gramas de sal por dia. O mundo europeu come 5. Então, nós estamos ainda botando muito sal na comida. E quando a gente coloca ketchup, mostarda, tem sal. Shoyu, tem sal. Quando eu pego as maioneses prontas, tem muito sal. Quando eu compro comida pronta, tem muito sal, porque o sal ainda é um conservante. Né? Não é só da carne seca, né? Da carne de sol. A carne de sol não deveria ter sal, mas tem sal. Né? Lower sugar, diminui o açúcar. Então, eu sempre falo, quando alguém vai fazer bolo, um doce para mim, fala, você vai fazer? Vai. Então, pega a tua receita de doce, pega a dose de açúcar, divide em 4, me dá 1/4. 1/4 do açúcar. Reduz para 25% da dose do açúcar, continua igual. Eu sempre falo, vamos fazer um bolo para mim? Eu quero um bolo que tenha chantilly em cima, mas bate o chantilly sem o açúcar, fica igual. Né? Então, o all natural, tudo que puder ser natural. Esse non-GMO que está aparecendo aí, é diminuir aquilo que é geneticamente modificado. Infelizmente, a gente hoje está tudo na base do geneticamente modificado. Então, boas gorduras, good fats. Então, tem gordura boa e tem gordura ruim. Né? A história da margarina. Margarina, o que é? É uma gordura falsa, de vegetal, que foi perigosamente preparada, tanto que a gente brinca, né? Você deixar um pote de margarina, um pote de manteiga na pia, as formigas não vão para a margarina. A margarina é um dos grandes entupidores que a gente tem. Mas não é a margarina, é o que eu compro pronto, é o salgadinho, é o xizito, é o doganinho, é o pastelzinho, aquela bugiganga. Então, boas gorduras, boas proteínas, proteína de alto valor biológico de boa qualidade. E o glúten, que tem muito marketing em cima do glúten,
Porque tem gente que realmente tem dificuldade em digerir o glúten. A culpa não é do glúten, a culpa é da própria pessoa que não digere. E o futuro, essa foto nem leiam, mas eu vou falar rapidamente. O futuro é realmente a gente suplementar, tomar medicamentos antioxidantes, tomar algum produto que aumente as bactérias boas no intestino, tomar algum produto que abaixe o colesterol, tomar algum produto que aumente a minha imunidade, o ômega que a gente vive falando, os ômegas bons, né? E aí lembrar que quando a gente vai no mercado, a gente está pagando uma taxa, aqui tá, esse desenho é referente a imposto, mas a minha ideia, tudo que você compra no mercado, na padaria, tem um imposto na tua saúde. Ele tem uma coisa que ele vai cobrar. Então, a gente tem que voltar para a comida feita em casa. Então, como é que vai ser a comida do futuro, né? Como é que vai ser o problema da alimentação? Hoje, metade do mundo passa fome. No Brasil, metade do Brasil hoje passa fome. Né? Você sabe que o governo fala que tem 13 milhões, 15 milhões de desempregados. Isso é conversa. A gente conversa com qualquer pessoa, está cheio de gente. Então, o que acontece? Você tem 13 milhões de desempregados, só que é uma família. Então, eu tenho 40, 50 milhões de pessoas sem emprego. E eu tenho falta de comida no mundo todo. A gente vê hoje o mundo todo, ou tem o primeiro mundo e o quinto mundo. Não tem mais segundo, terceiro, quarto mundo. É primeiro e último. Então, é necessário melhorar o sistema de saúde? Sim, porque nós temos uma produção muito grande e muito desperdício, muita perda. Precisa melhorar a tecnologia? Isso é a base. Tanto que você vê que o Brasil, quem tem grandes fazendas produtoras, eles produzem cada vez mais no mesmo terreno. Então, a tecnologia está permitindo que a produção de comida aumente sem ter que aumentar o terreno. Né? E a demanda, a necessidade de comida está aumentando. Então, qual é o futuro, o cenário que a gente tem para o mundo futuro? Começa no cantinho inferior esquerdo aqui, a população. A população está crescendo. São 7,5 bilhões de pessoas. Daqui a pouquinho já tem 8 bilhões de pessoas. A segunda coisa é que existe uma demanda crescente de combustível. Por isso que está indo para o combustível verde. Né? Vamos tentar pegar o combustível da agricultura e não combustível fóssil, como o petróleo. A outra coisa é que no mundo ainda existe muito lixo, muito desperdício, muita comida sendo jogada fora. Existe uma necessidade de uma dieta, quer dizer, de uma melhoria da alimentação. O que vocês estão aprendendo na dieta da Dona Eva não é a fazer dieta, efetivamente. É fazer uma correção da alimentação. Vamos comer o que a gente pode para ganhar o que a gente quer de bugiganga no final das contas. Então, esses 4 itens, a população crescendo, combustível cada vez sendo mais necessário, o lixo, a perda de comida sendo necessária, sendo muito alta, e uma necessidade de melhoria do balanço nutricional, cai nesse sistema de saúde e a demanda está crescendo. Isso tudo aqui continua crescendo. Então, a gente tem 4 coisas que a gente pode tentar fazer. A primeira, que é a agricultura ser intensificada. Então, no mesmo terreno, a gente precisa produzir mais. A segunda coisa, aumentar a eficiência, né, e a sustentabilidade, quer dizer, eu não esgotar o terreno. Tem muita gente, eu lembro quando o pessoal trouxe o eucalipto para plantar no Brasil por causa de madeira, mas o eucalipto não é daqui, o eucalipto é da Austrália. E é uma árvore que suga muito o solo, desnutre o solo. Quando você tem uma plantação de eucalipto, aquele indivíduo vai ganhar dinheiro quando for vender o eucalipto. Vai. É uma poupança muito boa. Mas o solo fica exaurido. Então, não tem sustentabilidade. A terceira coisa, tem que reduzir o lixo da comida, a perda de comida. Então, eu só vou dar um exemplo de banana. Metade da produção de banana no Brasil vai para o lixo. Ou na plantação, ou no caminhão, ou no mercado, ou na nossa casa. Metade da produção de banana vai para o lixo. Isso, se a gente for pensar de verduras, legumes, é muita coisa que vai para o lixo. Então, precisa reduzir a perda de comida. E quarto item seria moderar, equilibrar as alimentações, as dietas. Então, por isso que a dieta da Dona Eva ensina uma boa visão. Aumentar a comida, aumentar
o alimento vai necessitar de mais terra e água. No Brasil, a gente consegue, na mesma terra, aumentar a produção. Está acontecendo isso há 15, 20 anos. Sem aumentar a área plantada, a produtividade. Mas e a água? A água está faltando. Então, nós temos um outro problema ecológico, que é a falta d'água. E aí surgem as novas tecnologias. Você está vendo uma plantação gigantesca aqui, e do lado parece uma prateleirinha. O que é essa prateleirinha? É uma outra plantação. Então, o que é o futuro? Para muitos países que não têm terra saudável, porque já esgotaram a terra, para muitos países que não têm terra nem esgotada, já é ruim por natureza, a gente tem como fazer plantações diferentes. Então, hoje, existe a fazenda urbana, que é uma coisa simples que a gente pode fazer. Pequenas plantações de horta, verduras, legumes básicos em casa. Em casa, no trabalho, ou no mercado. Você consegue fazer hoje plantações, né, que são os prédios verdes. Mas não adianta fazer plantação de prédio verde só para ter folha de samambaia. Não, tem que ser algo utilizável, algo que vá retornar para a população ou para aquele pessoal. Então, o que existe? A tendência é utilizar o terreno que já existe e aumentar a produtividade. Muitos prédios hoje estão se tornando prédios com plantação na laje, ao invés de botar musiquinha para dançar na boca da garrafinha na laje, vamos começar a fazer coisa mais útil e ter uma plantação em cima dos prédios. E você consegue ter prédios onde toda uma lateral, que é aquela face norte, que recebe mais sol, durante o inverno, inclusive, seja de uma plantação vertical. Tudo isso pode ser feito. Então, é muito legal, porque a tecnologia hoje do futuro da alimentação vai envolver plantar mais no mesmo terreno ou plantar mais num terreno que você nem plantava, como nas cidades. Por que tem que ser feito isso? Porque muito do desperdício que a gente tem de comida está relacionado com a plantação, a colheita e o transporte. Então, muito a gente perde. Imagina você plantando numa fazenda, num sítio, tomate, verduras, e aí, na hora da colheita, você já perde muito, porque teve praga, teve chuva, teve granizo, você já perde uma boa parte daquela vegetação, daquela horta. Aí você vai colher, vai botar na caixa com falta de cuidado, você vai perder mais parte daquele pé de alface. E aí o transporte vai perder mais um bocado. E aí, quando chega no mercado, mais. Então, você vai perdendo folhas daquele pé de alface. Eu estou dando um exemplo, mas vale para tudo. Para que você chegue num cardápio variável na mesa de casa, para que cada dia eu tenha um tipo de refeição. E isso está sendo feito tanto industrialmente quanto dentro de casa. Então, o que eu posso adiantar que a gente pode pensar? Aqui, para quem não conseguiu ler, está escrito food. É a banana fazendo a letra F com morango, né? Uma fruta, uma pizza, na realidade, uma outra fruta cortada, que é do final do ano, para quem gosta de fazer aquela coisa de contar, e a laranja fazendo a letra D, food de alimentação. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a alimentação é um ato familiar, é um ato de preparação, e aí eu sempre insisto que hoje, com o Covid, a gente precisa lembrar que na hora de se reunir com familiar, com amigos, na hora de comer, a gente não deveria falar muito, porque ainda está tendo muito caso de Covid. E é nessa hora de tirar a máscara e conversar na mesa que muita gente está se contaminando. Então, o ideal seria usar um pouco o bom senso. Bom, tem bicho solto, tem vírus solto, daqui a pouco vai aparecer uma outra mutação tão grave quanto o C21 de Manaus, e aí nós vamos ter outra encrenca, né? Então, a hora da alimentação é uma reunião importante, é um momento que tem que ensinar as pessoas o processo digestivo, que nem vocês viram nas aulas, né? Para quem, se for lembrar, a gente fez o processo digestivo lentamente. Eu falei que o mais importante é mastigar 33 vezes, ou seja, não é para falar. Então, se eu vou comer adequadamente, eu preciso ensinar a família, de novo, que a hora da comida é a hora da comida, se possível, com a família,
mas tem que ser uma hora de concentração e preparar a mastigação. Estimular as glândulas salivares, produzir muita saliva, porque a gente produz 2 litros de saliva por dia. Então, eu preciso de muita água. Eu preciso de muita água. Essa saliva vai facilitar aquele alimento, com 30 mastigações, a chegar no estômago muito mais bem preparado para ser digerido no estômago. Aí esse alimento vai ficar no estômago 2 horas, 3 horas. Se a pessoa está grávida, ela vai ficar com aquele alimento 5, 6 horas, até 24 horas, porque a grávida tem uma digestão mais lenta, uma pessoa diabética tem uma digestão lenta, um idoso tem digestão lenta. Então, quanto mais ele mastigar e não diluir a saliva com água ou com drink, quanto mais ele mastigar e não diluir os sucos gástricos com água ou com bebida durante a refeição, aquele alimento vai ser muito melhor digerido e ele vai ser muito melhor quebrado e ele vai ser muito melhor absorvido. Tem que lembrar que quando eu como uma folha de alface ou um pedaço de carne, eu preciso que esse alimento seja quebrado em microscopicamente pequenos pedaços. E isso precisa do processo da saliva, da mastigação e do suco gástrico. E aí entra o fígado, a vesícula biliar, a bile, o pâncreas com sucos biliares, com sucos hepáticos, com suco pancreático para ajudar o suco gástrico. E aí o intestino vai fazer todo o jogo de absorção. Se eu começo errado na boca, se eu faço errado no estômago, todo o processo de absorção vai ser comprometido. Resultado, por isso que tem muita gente que tem uma cabeça boa, tem um dinheiro bom, tem um salário bom, tem uma casa boa, tem comida boa e tem anemia. Quando eu falo tem anemia, não é porque tem falta de ferro, é porque tem falta de um monte de nutrientes. Complexo B, ácido fólico, B12, B9, e aí um monte de nutrientes que a gente nem dosa de rotina numa consulta médica. Então, ensinar a criançada a fazer essa mastigação é a meta do futuro. Não adianta eu ficar pensando, será que vai vir tudo comida pronta? Não, eu tenho que ensinar a mastigação. O processo de mastigação ainda é o processo mais importante que a gente tem. O processo de saborear, lembrando que a língua é o músculo mais forte que a gente tem no corpo. Ah, não é o bíceps? Não, é a língua. E ela está ali para detectar os sabores. Cada parte da língua detecta uma coisa da comida. Então, tem uma parte que detecta sal, outra parte que detecta o azedo, outra parte que detecta o doce, e vai avisando o cérebro, porque é a língua detectando tudo isso e comunicando com o cérebro durante as 33 mastigações. Eu estou avisando o cérebro o que vai chegar no estômago. O cérebro, com certeza, vai definir a ordem e a quantidade dos produtos que vão cair dentro do suco gástrico. Então, o suco gástrico não é simplesmente ácido clorídrico, tem um monte de coisa. O suco pancreático não é só enzima, são várias enzimas. O suco biliar do fígado, que joga dentro da vesícula biliar, tem várias enzimas. Agora, a quantidade dessas enzimas depende do cérebro estar recebendo informação da língua. Então, eu preciso ter tempo de mastigação. E o ideal é fazer isso que a gente aprendeu com a dieta da Adão e Eva. A ordem dos fatores altera o resultado final. Por isso que eu inverti, que a primeira parte que eu vou comer é a proteína. Por quê? Porque a proteína é o mais importante hoje, que produz anticorpo, vai produzir glóbulos vermelhos, vai produzir pele, vai produzir colágeno, vai produzir unha, vai produzir cabelo. Então, quando eu coloco a proteína em primeiro lugar, é um elemento só. O cérebro vai perceber, opa, tem proteína animal. Ele vai aumentar aquelas substâncias enzimáticas para digerir a proteína animal. E a proteína animal tem um poder de saciedade. Então, quando eu como primeiro a proteína animal, no café da manhã, é o meu iogurte caseiro, a coalhada caseira, é um ovo mexido, eu estou avisando o cérebro que está vindo proteína, ele vai modificar e vai adequar ao suco gástrico, vai adequar ao suco pancreático, suco hepático, para digerir aquela proteína. Depois, eu recebo uma mescla de salada crua, vegetais crus, verduras cruas. É a mesma coisa, o cérebro vai entender, opa, está vindo um monte de folha, vem tomate,
vem cenoura. Ah, na salada eu posso colocar manga e morango? Pode, porque está misturado. Ela não está com a função de fruta, ela está com a função de vitaminas. E aí o cérebro detecta, olha, tem vitamina aqui, tem vitamina C, tem fibras, tem potássio, tem fósforo, tem cálcio no brócoli, na couve. E aí o cérebro modifica todo o comando para que o estômago, o pâncreas e o intestino controlem. E o rim está o tempo todo, nessa hora, segurando o que puder. Lembra que o rim produz dos 180 a 200 litros de urina por dia. Nossos rins fabricam 200 litros de urina, mas nós não urinamos 200 litros de urina. Os rins filtram, produzem 200 litros, os túbulos renais reabsorvem 180 litros, 190 litros, 190, urina 2. Então, o que o rim está fazendo? Enquanto o nosso cérebro está mandando a boca, o estômago, o intestino absorver nutrientes para ir para o sangue, o rim está segurando, reabsorvendo vitaminas, reabsorvendo potássio, reabsorvendo sódio, reabsorvendo aminoácidos, para não perder. É um conjunto que trabalha junto ao mesmo tempo, mas eu preciso ter uma refeição mais saboreada. E senão o sistema não funciona. Então, toda a ideia da dieta da Adão e Eva é simples. Vamos cumprir uma sequência para que o cérebro aprenda. Depois de 2, 3 meses, a gente aprende a andar melhor. Depois de 2, 3 meses numa academia, a gente aprende a correr. Depois de 2, 3 meses na academia, a gente percebe que desenferrujou, né? Está muito melhor. Depois de 2, 3 meses com a dieta da Adão e Eva, você pode falar, eu não quero emagrecer, eu quero manter o peso. Você vai poder adicionar teu carboidrato, teu arroz, teu macarrão, tua pizza, teu doce, lógico que pode, tudo pode. Mas depois de 2, 3 meses, o teu cérebro entendeu a reconhecer a proteína de origem animal, a proteína de alto valor biológico. O teu cérebro aprendeu a reconhecer verduras, legumes crus. Depois ele aprendeu a reconhecer verduras, legumes refogados. Depois ele aprendeu a reconhecer as frutas, porque você fez o primeiro prato, proteína de alto valor biológico. O segundo prato, verduras e legumes crus, com pouco tempero, para não contaminar. Terceiro prato, verduras e legumes refogados. Quarto prato, uma fruta digestiva. Ah, mas meu intestino é solto. Então vai para a fruta que prende, banana, maçã. Então, esse aprendizado é único. Vai melhorar a tua pele? Vai. Vai melhorar o intestino? Vai. Então, o esquema da dieta da Adão e Eva é muito simples. Aí eu falo, mas eu tenho problema de rim. Depende de uma consulta médica para a gente orientar melhor. Eu tenho problema de diabetes. Depende de uma consulta médica para orientar melhor. Mas a dieta da Adão e Eva serve para quem tem problema de rim, problema de fígado, cirrose, esteatose, perdeu a vesícula, arrancou a vesícula, tem pedra na vesícula, tem problema de diabetes, tem problema do rim. Não importa a doença que você tem, a dieta da Adão e Eva encaixa em todas, vírgula. Mas tem que ter um médico dando uma orientação. Né? O indivíduo que faz hemodiálise, que tem um problema do rim já finalizado, o rim já parou de vez, eu não vou poder dar 3 litros de água para ele, eu preciso saber quanto é que ele urina. Tem gente que está em hemodiálise e urina 4 litros por dia. Então, eu vou dar 3, 4 litros para ele. Tem gente que está em hemodiálise e urina 0. Não urina, nada. Então, eu tenho que mudar um pouco. Então, o ajuste da dieta da Adão e Eva é em função de alguma situação específica. Mas ela é basicamente a dieta mais simples que eu tenho. E tudo pode. Muita gente fala, não vou poder comer mais nada. Pode, é só merecer. Por isso que vira e mexe, eu falo, estou comendo minha bugiganguinha aqui, meu docinho, meu drink, a cerveja e tudo mais. Então, tudo pode. Para finalizar a minha parte, lembrando que todos esses 45 anos de experiência eu aprendi por quê? Eu sempre fiz tudo aquilo que eu sabia que eu não ia fazer. Então, eu fiz estágio voluntário em ortopedia, em ginecologia, em obstetrícia, em banco de sangue, em laboratório. 10 anos eu trabalhei no Hospital do Câncer. Eu não trato câncer, mas eu previno o câncer e eu dou suporte para fazer aquele indivíduo com câncer aguentar o tratamento da quimio e da radioterapia, da cirurgia. Fiquei em Nova York, no maior hospital, na maior universidade lá, que é a Cornell, tem o New York Hospital e o maior hospital de câncer dos Estados Unidos, que é o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, e eu nunca tratei de câncer, eu tratava do doente, e eu era o médico único, por isso que eu sempre aprendi, tenha um médico só. Quem tem um médico e depois outro, vai em 5 médicos, não tem nenhum.
né? E a minha carreira de professor, eu sempre dei aula e ensinei alunos na Escola Paulista de Medicina, que, junto com a Universidade de São Paulo, são as duas melhores da América Latina, de longe de todas as outras. Fui professor na Universidade Federal do ABC e na Universidade de São Francisco, e hoje eu prefiro ensinar quem não é médico, né? Por isso que tem o livro, não é um livro de receita, é um livro de manual do corpo humano, como ter uma vida mais saudável. Então, Você é o que você come não é um livro de receita, é um livro de manual. E hoje a gente aprendeu muito sobre a receita da dieta de Adão e Eva, e o futuro da alimentação, eu acho que volta para a mesa da família. Em resumo, é o que eu gostaria de passar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham entendido que o futuro não depende da gente, depende da falta de comida no mundo, depende dos preços, depende de muita coisa. Mas a gente consegue, para quem tem uma classe suficientemente capaz de comprar comida básica, a gente pode equilibrar esse alimento. Hoje o brasileiro está passando fome, não dá para ensinar o brasileiro a comer o quê, porque ele vai comer o que tem, né? E a gente não tem muito como corrigir tudo isso.